Uma das coisas que nos diferencia de outros grandes primatas é o fato da gente comer comida cozida. Isso mudou a gente até anatomicamente. Somos considerados os macacos da boca pequena e temos os menores molares da turma dos grandes primatas. Nossa família é bem próxima. Sabe quem? Orangotango, chimpanzé, gorila, tudo primo. Pode reparar aí nos primos. Tudo bocudo, com os dentões que são verdadeiros blocos para conseguir mastigar comida crua e começar a digestão ali, na boca. A comida cozida, por outro lado, já vai para a barriga pré-digerida no cozimento, o que facilita para o nosso corpo absorver mais nutrientes do que de um alimento cru. E é claro, uma vez que a comida ficou mais nutritiva, mais parruda, a gente pôde comer menos quantidade e, por conta disso, passou a gastar menos tempo e menos energia procurando e mastigando comida. Com esse tempo extra na agenda, a gente começou a fazer um monte de outras coisas. Entre elas, tivemos mais tempo para pensar. Eu que penso, logo existo, se existo pra pensar. E das muitas coisas que a gente pensou e passou a observar, teve um processo muito louco que chamou a atenção. Era a mágica de transformar uma coisa em outra coisa cozinhando. Essa descoberta fez com que a gente desse um baita salto evolutivo. Pensa aí no maravilhamento do nosso antepassado quando ele descobriu que grãos secos e sem graça, moídos, misturados com água e depois tostados no fogo, viravam outra coisa, totalmente diferente do grão e da água separados. E ainda por cima, em alguns casos, aquela massa crescia. Tinha vez que ela ficava cheia de bolinhas e mudava de gosto. Pronto, fez-se pão e, na sequência, cerveja. Sextou na terra, minha gente! Bora! Uma! Um punhado de coisas. Temporada do podcast Cozinha da Matilde, em parceria com a Rádio Tertúlia. A cozinheira Letícia Massula traz aqui um mundo de curiosidades aleatórias que passam pelos nossos costumes alimentares, história, geografia, biologia, química, natureza, clima, ciências, biomas, botânica, utensílios, ingredientes, frutas, verduras, grãos, raízes, tubérculos, Comida é uma questão de latitude. Você já pensou nisso? Quando a gente está numa mesma faixa de clima, ou seja, numa mesma latitude, a gente produz bem os mesmos ingredientes. Cada zona climática tem frutas, verduras e flores que são específicas àquele clima e que foram levadas de um lado para o outro e se espalharam pelo mundo na época das grandes invasões. Navegações. Há quem diga que mesmo antes disso. Procura aí sobre a teoria das balsas e a viagem do Kon-Tiki, que é muito interessante. Tem até um filme sobre o Kon-Tiki. Quando essas plantas viajandonas encontram um clima adequado, parecido com o de onde elas vieram, elas fincam raiz e se espalham, que nem as batatinhas, que espalharam rama desde os antes e ganharam o mundo. Mas a coisa fica divertida mesmo de olhar quando, em uma mesma latitude, a gente sobe na altitude. Por exemplo, você vai passar férias na montanha. Sobe na montanha. O que vai acontecer? As plantas de outras faixas de latitude, ou seja, de outras faixas climáticas, vão aparecendo à medida que a gente vai subir na montanha e o clima vai esfriando. Ou seja, subiu, muda o que vai bem naquela latitude. Essa maneira de olhar para os ingredientes chama Geografia das Plantas, e ela foi pensada pelo Alexander von Humboldt, a primeira celebridade científica do mundo. Um tipo de Stephen Hawking do tempo dele, que chegou a essas conclusões depois de um longo rolê com seu amigo Bonpland aqui pela América do Sul, principalmente pelo Equador. Ele foi uma das inspirações para o jovem Darwin sair pelo mundo, chegar em Galápagos, encontrar um passarinho e o resto é história. Ah, miserável! Se você aí que está me escutando não conhece o Alexander, eu te sugiro procurar.
pensa num cara gente boa. Vale a gente conhecer para ficar fã. E eu prometo que um dia eu vou fazer um episódio aqui só sobre ele. Duvido. Seguindo aqui na geografia das plantas, você já pensou nas andanças que os ingredientes fazem pelo mundo? E do tanto que eles mudaram as culturas locais no lugar onde eles chegam? Você sabia que tomate, batata, pimenta, abóbora e cacau são alguns dos ingredientes puro sangue latino-americano que ganharam o mundo de tal maneira que é muito difícil pra gente pensar na Itália sem molho de tomate, na Bélgica e na Suíça sem chocolate e no Sudeste Asiático sem pimenta. Pense! Isso sem falar no caju da Índia. Ele chegou em Goa, levado pelos portugueses, e se agarrou de tal maneira à cultura alimentar local que é capaz da gente apanhar se falar pro indiano que o caju é nosso. Tá bom, né? A mesma coisa se a gente falar pro nigeriano ou pro um camaroense que o amendoim que eles comem hoje veio do Brasil. Não é mais o bambarra, que era o amendoim original da África. É amendoim light, diet, engordite, esmagrelite. Por outro lado, banana, manga e jaca parecem super brazucas, né? Mas não são. Meu mundo caiu. Para ter uma ideia, o Marechal Rondon, em 1908, relatou que não existia banana entre os Inhambiquara, no Mato Grosso. Por conta da banana não ser brasileira, ela era um indicativo de isolamento de populações indígenas. Os que eram mais isolados não tinham bananas. Os que já tinham tido algum contato com brancos comiam bananas, que aliás caiu tanto no gosto dos nossos povos indígenas que até hoje eles usam muito a banana e o pacová. Yes, nós temos bananas pra dar e vender. Mesma coisa o coco verde, que ganhou até nome de coco da Bahia, mas que é totalmente do Sudeste Asiático. Depois que chegou por aqui, ele se espalhou feito doido, principalmente pelo litoral nordestino. Acompanhar os cocos no coqueiro da Bahia e o coco fazer cocada no estado da Bahia. Na comida, a gente compartilha com o Sudeste Asiático o gosto pelo leite de coco. É só no leite de coco, é só no leite de coco, é só no leite de coco, leite de coco, leite de coco. Que virou tempero importante para receitas de sal e de doce, coisa que já não aconteceu com povos da costa oriental da África. Fora em Moçambique, que tem uma receita de arroz de leite de coco, o restante prefere usar o óleo do coco em lugar do leite na comida. Nessa costa oriental, que é banhada pelo Oceano Índico, o coco chegou muito antes que por aqui. E chegou naturalmente, foi boiando pelo mar vindo da Índia. Por aqui, ele chegou por mãos portuguesas e foi plantado. O leite deixou marca na nossa comida, mas o consumo do óleo só virou moda recentemente. Já sei, você está se perguntando aí sobre as frutas brasileiras, né? São elas a goiaba, que aliás era a palavra indígena usada para designar a fruta, e ainda os primos dela, o araçá e a feijoa, que por aqui quase ninguém sabe o que é, mas que fora do Brasil faz um baita sucesso. Também é brasileira a linda bromélia que dá o abacaxi, e ainda a pitanga, a jabuticaba, a alvaia, o maracujá, a cagaita, o caju que eu já falei, assim como a amora preta do cerrado, que parece a japonesa, mas não é, e ainda o pequi e o genipapo, absolutos. Você explicou lindamente. O cupuaçu e o cacau são primos muito próximos, você sabia? Os pés são tão parecidos que eu não consigo diferenciar um do outro se não tiver fruta. Os dois são da espécie Theobroma, são amazônicos e rendem chocolate das sementes. Que delícia! Mas o chocolate de cupu, chamado de cupulate, é mais macio, derrete mais e é um pouquinho mais ácido que o de cacau. Aliás, pegando o gancho nessa dupla, você já ouviu falar da cabruca? A cabruca é um método de produzir cacau na sombra da floresta que foi desconsiderado na monocultura cacaueira e deu caca. Lembra da praga da vassoura de bruxa? Então, acabou com o cacau da Bahia.
Mas você pode ficar felizinha aí que a gente já voltou a produzir cacau como nossos ancestrais, na Cabruca, de uma maneira sustentável e orgânica, com a proteção da própria floresta para cada pé de cacau. Vai, Brasil! Adoro! E o resultado desse retorno às origens é que o cacau brasileiro voltou a ser o tal, assim como o cacau equatoriano, colombiano, venezuelano, todos eles amazônicos. Caramba, que demais! Yes! Nós temos a complexidade de sabor que só é possível adotando o modo de plantio tradicional. O bioma interfere no que a gente come não só pelos produtos característicos de cada clima, mas também pelas técnicas que a gente usa na cozinha. As cozinhas de regiões quentes são diferentes das de clima frio. Assim como as técnicas que a gente usa em regiões de clima seco são diferentes das que a gente usa em lugares muito úmidos. Nos trópicos não existia muita fritura, uso de gorduras e de óleos por conta do calor. A comida era mais assada e guisada. Assim, tanto a cultura indígena como a cultura africana não costumavam comer uma friturinha antes do contato com o europeu. Já nas zonas temperadas, que são aquelas faixas de clima que ficam acima e abaixo dos trópicos, onde geralmente neva, não se vive sem gordura. É uma das formas de aplacar a perda de calorias pelo frio. E é assim, casando os ingredientes e clima local, que as diferentes culturas alimentares vão se desenvolvendo. Quem vive em cidade grande perde um pouco essa noção, mas o clima interfere na nossa vida muito mais que a gente pensa. É ele que define quem a gente é e os nossos hábitos e costumes. O senhor e a senhora não comem o que comem por conta da vontade de comer, mas sim de acordo com o que seu bioma oferece, que geralmente coincide com o que seu corpo pede. Incrível isso, né? Quem vive no litoral salga peixes e carnes para preservar. Quem mora longe do litoral e, portanto, com pouco acesso a salinas, faz as curas de carne com pouco sal, como a carne de sol, ou usam a defumação leve no moquém para guardar as carnes sem perecer. Na seca, tem folhas e flores. Na época das chuvas, tem fruta. E o divisor de água dessas duas temporadas é a chuva das frutas, que acontece quase no fim do período seco e que dá um sopro para as flores virarem frutos. Os frutos que vão fazer a festa e a fartura nas épocas chuvosas, e que não por acaso são usados e festejados por muitos rituais, principalmente os de fertilidade, em agradecimento pela chuva e pela fartura que vem junto com ela. Ah, agora eu entendi! Quer ver? Procura aí pelo lindo ritual da colheita do piqui pelos Cuicuro, povo do Alto Xingu, no Mato Grosso. É de tirar o fôlego, aquele tapetão de piqui, cruzando a aldeia de fora a fora. Pensa na minha emoção. Cata pique no cerrado, cata pique. E por último, mas não menos importante, quem demarca as veredas do Grande Sertão são os pés de buriti, que também marcam o caminhar dos nossos rios. Se você estiver perdido no sertão e avistar um pé de buriti, pode saber que tem água. E segundo Guimarães Rosa, também tem um casebre, tem gente. Os buritizais funcionam como os oásis no deserto. E, aliás, o doce de buriti lembra muito o sabor da tâmara. Curioso, né? O quê? Não acredito. E se você gostou dos caminhos da biologia e da geografia que envolve nossos modos de comer, passe esses caos adiante. Conta aí pro coleguinha quem era o amigo Alexander e comemora com uma água de coco geladinha, como se estivesse numa praia da Tailândia. Vai lá, não para agora não! Não esquece de clicar na estrelinha ou no coraçãozinho para curtir esse episódio e também seguir o canal no seu tocador de podcast favorito. Até a próxima com mais um punhado de coisas aleatórias aqui no Cozinha da Matilde. Cozinha da Matilde, temporada Um Punhado de Coisas.
Idealização, roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação e edição, Beatriz Pasqualino. Produção executiva, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroche. Artes e design, Cláudia Regina. Este podcast é uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. Que pariu, não começa. Já vai amaldiçoar a gravação. Uau! E flores específicas daquele clima. Hello. Ficou bom isso aí ou quer que faz esse último de novo? Uma das coisas que nos diferencia. Só tem bafão. Só bafão. Fazer do Despeste Mágica de novo, que acho que juntando vai ficar melhor. Queria falar essa de novo. É fritar a mesma coisa. É porque português fala em frigir, entendeu? Como os portugueses, que a gente falou, né? Frigiam, tá. E é assim, casando os inglês, cebolinha, tá? Também, preciso dizer. Queria dizer que eu sou trabalhada na baixa autoestima em geral, mas tô achando isso aqui maravilhoso, né? Não é?